tarde, bom dia, boa noite. A paz do Senhor. Hoje estou gravando na parte da tarde. Tive que sair de manhã para resolver fazer uma prova de vida. Resolver um problema também na empresa de água daqui de Aparecida. Povo bagunçado. Eles erram e a gente que paga o pato. Vou ficar um pouco do seu lado aí. Eles fazem o erro e a gente é quem está correndo atrás. Eu nunca vi um povo. Mas resolvi, graças a Deus. Por mais que eu fui fazer prova de vida e resolvi. Está tudo resolvido. Fui comprar também um carro o meu aparelho, o meu compressorzinho. E a abençoada aqui de casa terceirizou o aparelho para pôr o carro. A mulher não quis vender sem testar. Dou toda a razão para ela. Mas estou feliz, sol quente demais. Vou ter que enfrentar o sol agora. Pior que é o sol das 3. Vou gravar esse vídeo. Depois vou gravar o TikTok e vou sair. Hoje não tive tempo para nada. Madrugada, escrevi algumas mensagens. Vou ver se minha neta envia o que está faltando. Aí eu deixo aqui, ela copia. Se ela quiser, porque ela nunca está disposta a fazer nada. Vamos sair com começar o vídeo. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela família, pelo alimento, pela cama que eu durmo. Obrigado pelo teto que me cobre, pelo sol que brilha. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado principalmente por seu Senhor Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por pensamento e ignorância, que eu fiz por fazer que pecador, Senhor. Perdoa-me, Pai. Tenho falhado, e com minhas falhas eu tenho esquecido do teu Espírito. Fala conosco, Pai, do livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículos 4 e 5. Também no livro de 2 a Reis, capítulo 17. Seja para exaltação, para consola, para educação. Seja feita a vontade não nossa. Eu tenho a falar e não que nós queremos ouvir. Amém e amém. Irmãos, profeta Ezequias, profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 9, 4 e 5. Deus continua fazendo promessa para o povo de Israel, lá no exílio, na Babilônia. Essa promessa, quando eles voltarem do exílio, o povo estava perdido, esqueceu do Senhor, e o Deus fazendo aliança com ser, com eles cada dia, mas o homem continua o coração pervertido. Se a gente olhar para o nosso dia, para a nossa natureza, nada mudou. E a promessa agora vai mais além do que nós estamos tendo pensado. Fala de um tempo de paz, de um tempo de prosperidade. Porque se há muitos anos de vida, é porque não tem fome, não tem guerra, não tem peste. E essa promessa que Deus fez para mim para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém, habitarão velhos, velhas, levando cada um o seu bordão, por causa da sua muita idade. Nós temos visto hoje muitas pessoas idosas andando pelas praças, passeando com seus netos, de mão dada. São bênçãos. Então essa promessa se estendeu para nós até hoje. Minha mãe, ela partiu com 95 anos. Eu conheço pessoas com mais idade que estão aí de pé. Não é a promessa. Mas Deus não fala que seria fácil. Seria tempo de alegria. Ele daria força. O velho vai passeando pelas praças, segurando seu bordão, uma bengala, para se explorar. Mas a promessa tem vida. Deus prometeu uma vida com longura. Sabe por que essa promessa? Jó, velho e velhas, passeando
apoiado no seu bengala, seu bordão, a Bíblia passa o bordão. A promessa lá, a primeira promessa com vitória, com bênção, honra teu pai e tua mãe. Esses velhos, essas velhas, são pessoas que honraram, a palavra que honraram teu pai, tua mãe, honraram a família. Deus fala, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue o seu dia na terra. Então nós vemos o cumprimento através da promessa no livro de Zacarias, através de Zacarias. E nós podemos contemplar hoje essa promessa se cumprindo na nossa vida. É fácil, obedece, siga os estatutos, a doutrina do Senhor, honra teu pai, tua mãe, honra teu amigo, honra teu cônjuge, honra teu filho, honra teu pai. É fácil ter longura de dia. A força Deus nos dá. A fé nós temos através da palavra, das promessas da palavra. E nós vimos o cumprimento ainda mais no versículo 5. E as ruas da cidade encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Nós vemos que é tempo de paz, não é tempo de guerra. Nós vemos essa promessa através da segurança que hoje muitos países têm. Nós não temos a segurança, não, mas nós podemos contemplar crianças brincando, jovens vindo, pessoas indo e vindo. Mas Deus é a proteção de Deus sobre as crianças. Nós vivemos num país hoje, o Brasil, é um país de muita violência, facções, gangues, mas nós podemos contemplar a promessa. Deus deu ordem ao nosso respeito para nos proteger, crianças brincando, jovens, indo e vindo, velhos, adolescentes. Isso são promessas cumpridas. Mesmo sendo um país de violência, nós temos um país muito mais violento. Nós vemos um país aí que está em guerra, mas nós podemos contemplar essa promessa. É por isso que é amado, só para ter sido escolhido. Essa é a mensagem do livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 4 e 5. Vamos agora o livro de 2 Reis, no capítulo 17, do versículo 1 até o 23, fala de Oséias, que é rei de Israel. Promessa que Deus fez a Davi e cumpriu. A semente de Davi está reinando. Mas nós vemos aqui o pecado, não deixar o pecado, não deixar a idolatria, deixar de seguir o Senhor, adorar outros deuses. Fizeram tudo que desagrada ao Senhor. Deus trocou eles. Ele enviou os profetas, avisando a cada um deles. Não deram ouvido, e Deus endureceu mais. Se não consertarem, se não voltarem para mim, vocês vão ter o cativeiro, vão novamente para o exílio, vão novamente ser escravizados. Não deram ouvido aos profetas. Mataram os profetas, humilharam. Nós vimos aqui esses reis, são pouco tempo o reinado deles. Nós vemos Saúl vendo 40 anos, Davi 40, Salomão 40, e muitos reis que reinaram muitos anos, né? Mas aqui Deus está diminuindo o reinado deles. Através das nações que Deus permitiu levantar para que eles consertassem, para que eles dessem ouvido aos profetas, a palavra do Senhor. Oséias foi mais um rei que não andou segundo Deus determinou, como fez Davi. Aí os olhos pensaram, mas Davi errou, mas se arrependeu. Esses que nós estamos vendo agora, eles erraram. Deus manda avisar, mata os profetas, queima, destrói, mas não obedece. Então o reinado deles são curtos. Não passa, não chega a 40 anos como chegou demais. Por causa da idolatria,
da feitiçaria, do coração duro, da soberba. Diz assim, no ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e não sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanezé da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe presente. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a Assur, rei do Egito, e não pagava presente ao rei da Síria cada ano. Como então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do carro, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Ala, em Abó, junto ao rio Jordão, e na cidade dos Médios. E sucedeu assim porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. Os que fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Eles ficaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalai até a cidade forte. E levantaram estátuas, imagens, bosques, em todos os altos e outeiros, debaixo de toda a árvore verde. E queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara diante deles. E fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor. Esse é o motivo do castigo do Senhor, ou da justiça. Mas certo ainda falar castigo é da ira, da justiça do Senhor, sobre a palavra dele. Ele mandava os profetas, vai lá, fala que eles estão afastados, para eles voltar, deixa os costumes das nações que ele diante dele, mas não deram ouvido. Então foi necessário, Deus permitiu o cativeiro novamente. Aqui nós vemos o rei da Assíria, uma nação ímpia, prevalecer contra o povo de Israel e de Judá. A desobediência, irmão. Talvez Deus está falando com você. Talvez não, ele fala. Você passa a luta, bota-se pé, que a enfermidade te ataca, celeiro vazia, boleta atrasa, desobediência. Deus está falando e nós estamos surdos, estamos com o coração duro. Assim aconteceu com esses reis. No versículo 24, até, perdão, irmão, que minha mão hoje está abençoada, né? Mas nós vamos lá. 24 até o 41, fala do rei da Síria, que levou preso e trouxe outras nações para habitar em Israel. Aqui onde começa o povo de Deus se misturar mais ainda. Porque aqueles que o rei da Síria, os demais reis que depois escravizavam, como Jerusalém e Judá, estavam sendo tomadas, e traziam pessoas de outras nações para habitar. E eles ali adoravam outros deuses. E cada um fez uma imagem do seu Deus. E aí foi a mistura, onde o povo de Israel continuou seguindo. Irmãos, é muito fácil. Nós estamos nessa terra. Nós sabemos que desagrada o Senhor, que desagrada. Mas nós erramos. Hoje eu fui para a rua conversando com o meu neto. Quando eu falo as coisas, eu falo para ele, não sou santo, eu erro. Mostrando o erro dos pais, dos irmãos, deles mesmos. Aí depois de uma conversa boa,
para ele não entristecer, eu mostrei os meus erros também. Eu errei no passado, mas é necessário conserto, arrependimento. E você ter uma vida abençoada. Então o rei da Síria leva pessoas de outras nações, essas pessoas de outras nações são despojos. Os derrotados tiram da nação deles e levam onde eles querem, como escravos. Então eles levaram de outras nações para habitar no Israel. E cada um levou sua imagem, seu Deus, e adorava fazer seus estátuas, sacrificava os seus deuses. E o povo de Israel continua fazendo erro. É muito fácil você irritar. Não é porque você mora nesse mundo, onde tem toda a mistura de gente, você tem que andar conforme o mundo. Você tem que andar conforme as Escrituras, conforme as ordenanças de Deus. Eu estou com você se você está no caminho reto. E eu começo a pecar, você não vai pecar, você tem que fazer eu mudar, eu voltar ao que eu era antes. Não andar, se desviar como eu me desviei. Você não tem obrigação de ser igual ao mundo porque você está no mundo. A nosso dever, a nossa obrigação é de exercer o ministério que Deus nos deu. É ser igual a Deus nos ensinou. O rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros. O rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepavaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram Samaria em herança, e habitaram na sua cidade. E sucedeu que nos cumpridos da sua habitação, ali não temeram ao Senhor. E mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportasse fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eles que mataram a matam, porquanto não sabe o costume do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali do sacerdote que transportaram de lá, que ele vai e habite lá, e lhe ensine por quê? Costume do Deus da terra, costume do Deus de Israel. Nós não temos que andar conforme o costume do mundo, mas conforme os mandamentos que Deus deixou para nós, através de seu servo Moisés. E veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel. E lhes ensinou como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez o seu Deus, seus deuses, e puseram na casa dos altos os habitantes fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Aí cada nação tem um Deus diferente, um ídolo diferente. Sabe por quê? Nós vamos ver lá no Evangelho de João mais claro, que os samaritanos não dão com os judeus, por causa dessa mistura. Samaria era uma cidade, o Israel, onde eles habitavam, mas veio a mistura outras nações habitar com eles. E eles deixaram de servir o Senhor e serviram aos seus. Sabe por que acontece? O que acontece comigo, com você hoje? Pessoas ateus, pessoas de outras religiões, ou de outros costumes, ou para religião, não estou falando de religião, pessoas de outros costumes, idólatras, mentirosos, falsos, agoureiros, ele não aceita a verdade que é a palavra do Senhor. Por isso, o povo cristão, quando eu falo cristão, estou falando de evangelho, estou falando de cristão que segue a Cristo, segue a denominação toda. Pessoas que falam a verdade em nome do Senhor. Eles são rejeitados porque tem aqueles que não aceitam a verdade. Aquele que segue guia, segue outros deuses, sacrifica aos demônios. O Brasil está cheio disso, a terra está cheia disso.
Então, por isso, acontece o que aconteceu. E muitos dos que se dizem cristãos viram as costas para o Senhor e vai fazer a vontade do mundo, pensando que é melhor. Nós vemos que o povo de Israel teve uma época que deixaram de servir o Senhor pensando que os deuses das outras nações estavam os ajudando. Eles mesmo deixaram de se enganar. Por onde veio a derrota do povo de Israel. E nós vamos ver daqui para frente, nesses capítulos nós estamos vendo, depois eu venho segunda conta, que todos os reis, que foi depois de Davi, principalmente esses últimos reis, nenhum teve um reinado comprido, longo. Eu creio que Asa teve, se eu não me engano, Asa teve. Mas Asa também errou. Mas foi reto, Josafá também, mas andou reto. E nós vamos ver aí, mas não como Davi andou. Essa é a mensagem do segundo livro de Reis, no capítulo 17. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa a nossa dívida como nós perdoamos nosso devedor, não deixe cair em tentação, a livre do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Irmãos, a oração é você falando com Deus. E a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, é uma oração completa. Fala assim, Pai Nosso que está no céu. Nós sabemos, reverenciamos a Deus que Ele está no céu. Venha a nós o teu reino. O reino do Senhor está na terra. Nós estamos pedindo ao Senhor que traga o reino dele a nós. Seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Tanto na terra como no céu. Em todos os lugares, seja feita a tua vontade, não a nossa. O nosso pão cotidiano, lá no Salmo 23, Senhor meu pastor, nada nos faltará. Dá-nos o nosso pão cotidiano. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe ser tentado pela carne, nem pelo inimigo. É livre do mal. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Enquanto você ora o Pai Nosso, de qualquer maneira, você lembrar que você tem alguma coisa de perdoar alguém, cuidado com você pode perdoar a minha dívida, nossa dívida, como nós perdoamos nosso devedor. Se você está pedindo perdão, como você perdoa e você não perdoa, mesmo considerou em você. Você está pedindo maldição, está pedindo perdão como você perdoou, mas você não perdoou. Então você não é digno de perdão. Então cuidado, né? Ao orar, Pai Nosso, limpe seu coração, peça perdão a quem tiver que pedir. Você não pedir maldição para você. Não nos deixe cair na tentação da carne, na tentação desse mundo, mas livre-nos do mal. Nós sabemos que o mal está sobre a terra, as armadilhas, os inimigos, as pessoas que nos perseguem, porque de Deus é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Essa é a oração do Pai Nosso. Então a oração completa, onde tudo que você tem que falar, em secreto você fala com Deus. E Ele recebe, te ouve e te adene. Essa é a palavra do livro de profetas do rei, do livro dos reis, capítulo 17, essa oração de nós hoje, lembrando sempre que o Pai Nosso é uma oração completa. Jesus está voltando, em breve Ele estará dando ordem aos anjos para que nos peguem aqueles que estão preparados. Jesus te ama, eu também te amo. Ótima quarta-feira, fique com a paz do Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge.